A uniformização é a galinha dos ovos de ouro. Pronto, que isso, hein, rapaz? Olha lá. A questão do ticket médio é o que faz o diferencial pra gente. Por exemplo, a gente tem um ticket médio aqui nessa academia de São Paulo de uns R$700. Melhorou? Boa, isso aí. Já me tremi tudo, já. A gente tem que acompanhar quem está vencendo. E todos os vencedores usam tecnologia. A tecnologia é para otimizar tempo e, consequentemente, aumentar faturamento e margem. O cara tava esperando eu autorizar ele entrar no tatame da casa dele. Cara, que ele aperta um botão e explode metade do planeta. Só isso. Fala, time! Acabei de chegar aqui em Moema para visitar a Rede Zenit, uma das maiores redes de academia de artes marciais do mundo. A gente vai entender no detalhe como que funciona a operação deles, como que eles cresceram tanto, como eles conseguem fazer uma academia de artes marciais faturar tanto, ter tanta fidelização, ter tantos alunos assim. Tô bem empolgado no papo de hoje, acho que vocês vão aprender muito e eu vou aprender muito também. Vem comigo. E aí, tá? E aí, pessoal? Como vocês estão? E aí, galera? Tudo bom? Podemos mostrar pra galera o espaço? Aqui tem nossa lojinha, né? A gente tem uns livros também que a gente faz para as crianças, né, sobre a história do jiu-jitsu. Nosso mascote, que é o Z, né? A jornada contando a história de como ele superou o bullying, né? Que é um programa que a gente tem de anti-bullying. Que a gente tem, são nossos mascotes, são aqueles ali, né? Cara, isso é genial. Você deu um pra mim, eu dei uma olhada, tem todo o storytelling. Pode mostrar pra eles? Cara, tem todo um storytelling envolvido para deixar a experiência mais lúdica para as crianças. Isso aqui é muito legal. A gente tá fazendo o nosso mascote de pelúcia agora, né? A história do Z, do Lobinho, né? E como o jiu-jitsu é brasileiro, né? Toda a jornada a gente utilizou mascotes da fauna brasileira, bichinhos da fauna brasileira. Ele é um lobinho guará, né? Tem o mico-leão dourado, tem a anta, ó, o mestre Zenito é um mico-leão dourado. Que legal. Genial. Então aí tem todos os bichinhos são da fauna brasileira. E aqui ele tá basicamente ensinando, falando da importância da arte marcial para ele conseguir se defender. Sim. Foi quando o Z, ele era um lobinho da floresta, né? E aí ia pra escola. E aí ele sofria bullying, né? E, cara, os bichos maiores apavoravam ele lá e tal. E aí ele, um dia, voltando pra casa, ele viu, assim, na floresta, uns bichos se agarrando, assim, aí estavam treinando jiu-jitsu. E aí o mestre chamou ele, aí começou a introduzir ele no jiu-jitsu, e ele gradativamente foi conquistando autoestima, habilidades técnicas também. E aí ele acabou colocando-se numa situação, né, de poder confrontar o bullying, esses outros bichos maiores que colocavam ele em situações sempre inferiores, mas muitas vezes não, né, de contato de luta, né, desse contato físico, mas sim de postura, de posicionamento. E aí ele foi conquistando seu espaço. No final das contas, ele virou um super-herói para aqueles pequenos garotos que sofriam bullying, e ele deu essa direção para eles e todo mundo começou a praticar jiu-jitsu. Foi legal. Bem legal, através da arte marcial, né? E é exatamente isso que acontece. Nós temos 2 programas muito fortes, né? Que é o programa de anti-bullying para as crianças, que a gente também trabalha nas escolas, e o programa de mulheres, né? Onde nós trabalhamos sobre a luta da mulher na sociedade, né, na questão do assédio. E nesses 2 casos, o foco principal é, através das suas habilidades técnicas da arte marcial, do jiu-jitsu, essas pessoas elas terem confiança, autoestima mais elevada, que isso faz com que elas tenham um novo reposicionamento nos ambientes que elas frequentam, né? Então, tanto na escola, no parque, no shopping, nas festinhas de aniversário para as crianças, onde o bullying é mais rotineiro, e as mulheres no seu dia a dia, num simples caminhar na rua, num posicionamento num ônibus, no metrô, né, em situações que a gente, como homem, a gente não tem noção do que uma mulher passa, né? Então, só que assim, a gente sabe que assim, a vida da mulher é difícil, mas ela sabe muito mais do que a gente sobre isso. Então, através da arte marcial também, desse controle que ela tem sobre o território, né, ela sabendo que, se acontecer alguma coisa aqui, pelo menos eu sei me defender de alguma forma. Isso já faz com que ela se reposicione melhor, né? Na questão de quê? Na questão de, cara, chegar num ambiente, olhar nos olhos, ter os ombros mais
né, o peito mais aberto, uma postura mais adequada para colocar, né, uma presença mais física ali também, num tom de voz, né, de apresentar-se no seu nome, porque essas pessoas, o praticante do bullying, o assediador, são pessoas covardes. São pessoas que querem levar vantagem sobre a fraqueza de outras. Então, as pessoas fracas, elas são as vítimas perfeitas, né? E quem é o fraco? O fraco é aquele que tá com a cabeça baixa, aquele que fala baixinho, aquele que tem vergonha de tudo. E quando você tem habilidades técnicas que você sabe lutar, você acaba se sentindo mais protegido. E aí, naturalmente, você deixa de baixar a cabeça, começa a levantar, ficar com postura, ficar mais à vontade para falar, desenvolver mais, né? E simplesmente isso já te tira da lista ali daqueles escolhidos para sofrer alguma negativa, algum momento ali que o infrator ali, que o criminoso assim, aquela pessoa ali que vai te escolher já tira você da lista, porque já vê se eu, vou pegar alguma mulher, e a mulher, tem postura, a mulher já chega no ambiente falando alto, comunicativa, cara, se eu chegar para essa mulher, ela vai me apavorar na voz, ela vai me apavorar, ela vai me intimidar, ela vai falar, eu não vou escolher essa pessoa. Então ele já vai pensar isso, então ela já, foi descartada. Tem uma frase do Musashi que ele fala assim, né? Antes ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, né? Então a mulher tem que se preparar, assim como a criança tem que se preparar para ser um guerreiro, apesar de conviver no jardim, porque se tiver uma situação de guerra, tá preparada, né? Perfeito. É melhor, né? É melhor saber e não usar, né, do que ao contrário, né? Ó, gente, aqui já tem uma dica de ouro para você que tem uma academia, um estúdio, um box. Quantas academias você entrou que você percebeu que o gestor se preocupava com essa questão de storytelling, né? Que é a narrativa, né? Não é sobre a arte marcial. Aqui é sobre a transformação que a criança vai ter, é sobre a transformação que a mulher vai ter, porque no final das contas, a pessoa ela não vem aqui para a atividade, ela pode até achar que vai vir, mas ela quer sair de um ponto A para um ponto B, né? A mulher que chegou aqui, a criança que chegou aqui tinha um desafio, né? E tem que uma transformação tem que ser feita. Isso é a jornada do herói, né? Então, como que vocês conduzem eles? E aí vocês têm várias ferramentas, e a comunicação lúdica, as palestras específicas sobre isso, né? Isso é toda uma jornada, né, gente? Que se você ainda não virou essa chave, que só dar um treino, só dar uma aula não é suficiente, você tem que repensar. E é por isso que a Zenit tem números incríveis e a gente vai falar depois. O Cavaco vai contar os números legais aí pra gente depois. Vamos lá, vamos continuar passeando lá. Pessoal, o Cavaca, além de ser fundador, ser líder da Rede Zenit, né, que como eu falei para vocês antes, tem mais de 100 academias espalhadas pelo mundo e 2 delas são do próprio Cavaca, ele também mentora centenas de donos de academia de artes marciais. Então eu vou perguntar muito aqui coisas para quem está começando também, né? Não só para quem tem uma operação grande, performática também. Então, dado esse contexto, Cavaca, para quem está começando nas artes marciais, aquela academia pequena, como que eu penso nessa grade, assim? Porque tem a questão de otimizar o tempo, como você falou, né? Não dá para o cara que está começando ter uma janela de manhã até meia-noite, que nem vocês fazem aqui provavelmente, e trabalhando todos os feriados. Como é que você costuma orientar ele para otimizar a agenda? Vamos lá. A gente, Douglas, é um ponto importante, quanto mais opções na grade eu tiver, mais condições de ter alunos eu vou ter, tá? Então, o que a gente tem que fazer com isso? Ao mesmo tempo, a gente tem que proporcionar para as pessoas um direcionamento mais específico em relação ao seu público-alvo. Então eu tenho que entender com quem que eu vou trabalhar. O foco é criança? O foco são famílias? O foco são competidores? Foco somente adultos? Qual nível social você quer trabalhar? A, B ou C? Né? Então, assim, é uma conexão que eu tenho que ter direto. Não posso... não, é para todos. Não tem como ser para todos. É para alguém específico, que aí você trabalha de forma estratégica. Beleza, defini meu público-alvo, são famílias. Eu vou trabalhar que nem, por exemplo, a gente trabalha com famílias, mas eu conecto com a criança. E devido ao processo diário eu conquisto o pai e a mãe. Tá? Então isso aí eu não quero matricular todos de uma vez, meu foco é nas ações de prospecção em cima das crianças. Se eu agrado seu filho, consequentemente eu agrado você e sua esposa. Né? Então assim, esse é o nosso trabalho. Aí beleza, a gente vai construindo isso, então as minhas estratégias... Então o que eu faço? Foco principal de horário da Zenit, prioridade. Manhã, tarde e noite. Qual a rotina de uma criança do classe social A, tá? Então nós trabalhamos com crianças, famílias, nível A, tá? Quanto maior
a quantidade de horários para o público durante o dia, mais chance de conversão eu tenho. Então, qual que é a rotina de uma criança desse nível? Né? Então, criança desse nível, por exemplo, você pega ali, essa criança estuda de manhã, beleza, ela estuda de manhã, sai no horário do almoço da escola. Então, eu tenho o horário 4h30 da tarde, para poder, que é uma opção de atendê-la, e tem o horário 7 horas da noite também, que é uma opção de atendê-la. Ah, essa criança estuda de tarde. Ah, beleza, então eu tenho um horário 9 horas da manhã para atendê-la e tem o horário 7 horas da noite para atendê-la, que ela já saiu do colégio essa hora. Ah, ela estuda integral. A criança sai, todo o colégio integral sai no máximo 4 horas da tarde da escola, 4h30, 5 horas. Então, se ela sai ali, dá para treinar 4h30, legal, se não, 7 horas da noite ela consegue treinar. Então, eu consigo, em todas as situações, eu não conflito com a escola. Eu estou de acordo com a grade escolar para que eu consiga ter horários que conecte com o nosso aluno, que é a criança. Né? Então, assim, primeiro de tudo, então o meu foco da minha grade, os meus melhores horários é para esse público. Consequentemente a isso, né, eu vou criando os outros braços. Né? Eu tenho um tatame pequeno, mas eu trabalho com família. Mas se eu só matricular a criança, eu fico restrito ali a um crescimento. Eu posso matricular o pai e a mãe, legal. Mas eu tenho um espaço pequeno, eu não consigo colocar que nem você coloca cavaco horários simultâneos ali para as aulas. Então, o que eu dou de direção? Coloque um horário depois ou um horário antes, treino de pais, ou treino das mães, ou treino dos pais. E o que seriam isso? Treino exclusivo para mulheres, né? Ou treino exclusivo para iniciante turma mista, que aí é onde você vai ter todo um trabalho de atendimento para aqueles que estão começando, que são os pais. Né? Então você coloca ali criança, 4h30 da tarde, o horário dos pais, se você tem um tatame pequeno, coloca 5h30 da tarde, 5h15, então a hora da criança depende da idade da criança, são 30 minutos de aula, 40 minutos de aula, 50 minutos de aula. Então você já logo conectado com isso, você já emenda uma aula para iniciantes e durante o treino dos pais, e a criança vai ficar onde? A gente pega um instrutor, uma menina pequena, jovem nossa, que já tem, a gente coloca ela como Marinha Kids ali, fica dando um suporte para aquela criança, interagindo com ela, dando uma atenção enquanto o pai treina. Então você também tem que ter esse serviço, então você tem que se preocupar com isso. Né? O meu trabalho eu consigo atender simultaneamente, a criança, o pai e a mãe, porque meu espaço é grande. Eu tenho essa disponibilidade, a minha estratégia é essa. Nesses 3 horários que eu tenho de grade para criança, nos 3 horários eu tenho atendimento simultâneo para pais e mães, entendeu? Então, em 1 hora eu já otimizo o serviço todo da família ali, a prática esportiva, né, e o jiu-jitsu da família toda. Então, mas se não tiver, faz a troca. Se não tiver, faz ali, eu vejo o que é melhor, mais adequado, obviamente, né? Então, tento entender também ali o meu jogo. Daí eu vou colocar 4h30 da tarde para criança, beleza. Aí eu vou colocar do pai 3h30? Não, tem que colocar 5h30, porque se o cara tá levando 4h30, muitas vezes a criança saiu da escola nesse horário, mais tarde. Então, quanto mais cedo eu colocar, menos chance de matricular o pai eu tenho. Então, a grade ela tem que ser muito estudada. A grade é o coração da academia. Entendi. Né? E não adianta o cara copiar, ele tem que entender o público dele. Se tu tem um público B, C, você tem que entender qual que é o horário dos colégios dessa região, qual o horário que as mães saem do trabalho, os pais saem do trabalho. Exatamente. Então, é um trabalho de pesquisa. Totalmente, é um trabalho de estudo, porque a grade horária, ela representa as características do teu público. Ela tem que ser montada de acordo... Primeiro, você tem que ser seu público, né? Tá. Você tem que definir seu público-alvo. Depois que você definiu seu público-alvo, você monta a sua grade horária. É diferente de você ter um espaço de uma musculação. Você abre a academia e fecha e cria ações, mas a pessoa tem a opção de vir qualquer horário, a qualquer momento, a qualquer instante. Legal. Você trabalha com aulas, né, que tem horário de você fazer, né, check-in, de você ter um horário restrito, ter limitação, né, de começo e fim, você tem que ser bem estratégico, senão você perde a oportunidade de matricular gente ali, né? Legal, muito bom, muito bom. E, Cavaca, pensando aqui nesse cara que ele ainda não conseguiu sair do trabalho fixo dele e ele tá pensando em começar a largar o trabalho para trabalhar full time, assim, para trabalhar o dia inteiro com a academia de artes marciais dele. Você deve ter bastante mentorados nessa situação, né? Qual que é o primeiro passo para ele ter essa transformação, realizar esse sonho de ficar o dia inteiro trabalhando no negócio dele? Bom, primeiro de tudo, acho que o mais importante, não só para a academia, mas para qualquer profissão, é querer.
querer de verdade. O querer não é falar que quer, né? Porque eu acho que assim, a gente lida com muita, com o esporte. E eu já fiz essa pergunta algumas vezes para os meus alunos todos, né? Nós trabalhamos com público A nas 2 academias, então são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que já têm suas vidas totalmente estabilizadas para estar pagando o ticket médio que elas pagam. Então, só que eu coloco essa galera toda na parede ali e pergunto, pessoal, vou fazer a pergunta para vocês. Em relação aqui, vamos lá. Se o jiu-jitsu desse para vocês a estabilidade, a condição que vocês têm de vida hoje, no segmento de vocês, na profissão de vocês, vocês optariam em viver do jiu-jitsu? Cara, é 100% unânime. Tá. Por quê? Porque assim, quando a gente... Cara, todo mundo gostaria de viver do esporte. É muito prazeroso, mas não é fácil, é prazeroso. Cara, assim, eu comparo muito assim a você ter o prazer de viver como médico, como advogado, meu sócio é advogado, eu tenho muitos amigos médicos. Mas, cara, imagina a vida do médico e do advogado. Profissões tops pra caramba, muito legal. Só que elas lidam com o quê? Qual o nível de energia que ela lida? Desgaste o dia inteiro. É só problema, é só BO, é só desgraça da vida dos outros. O que te motiva é a estratégia de você ter conseguido fazer um processo, sair do negativo para chegar numa salvação. Beleza, mas olha o desgaste que você teve. Isso aqui não. Alguém vem pra cá, fala, cara, vai ser a única hora de prazer do meu dia. Eu vou pra lá pra procurar sorriso, pra procurar energia boa. E é lá que eu vou me recuperar. É na academia, no momento esportivo do dia, né, da atividade física, do esporte, a pessoa vem procurar prazer. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas têm que decidir realmente o que elas querem e é muito prazeroso viver do esporte. Só que não é fácil assim como qualquer outro segmento, né? Então esse é o ponto de partida. Eu quero viver da parada, eu tenho que estar pronto para pagar o preço. Eu não posso confundir o prazer de viver de um esporte com a facilidade, tá? Então é aí que muitas pessoas se pegam, né? Então elas começam a sentir, pô, mas eu achei que ia ser mais fácil. Não, não é mais fácil, é mais prazeroso. Uma coisa, outra coisa. Né? Mas o que eu dou assim de caminho direto é querer, fazer e você levar paralelo, né, em relação à tua profissão hoje, até o momento em que você veja que aquilo ali já não vai te colocar tanto em risco. Obviamente, visto que você tem que correr numa transição. A partir do momento que você decidiu, você tem que correr. Mas você tem que ser coerente. E como é que eu te faço ser mais coerente? Como é que eu te faço ver esse momento? É quando você conecta com alguém de sucesso, que já trilhou essa jornada, que já está conseguindo gerar seus resultados, que, cara, se essa pessoa fez e está tendo um resultado positivo, está tendo sucesso, cara, aprende com ela, segue o caminho dela e invista aquela tua vontade de realmente querer nesta direção, porque é onde vai te dar a certeza, porque eu falo muito, cara, não tem... Cara, se você conseguiu, pô, você construiu a Next Fit, né? Mas com certeza você viu alguém nessa direção, depois você agregou características e direções, né, suas. Mas o ponto de partida foi porque, cara, você não inventou a roda, né? Então, assim, alguém já inventou essa roda. Então, aperfeiçoe, siga esse caminho, mas depois aperfeiçoe. Mas, assim, cara, se conecte com quem tá na tua frente. Aprenda com quem tá na tua frente, com quem já fez. Eu não posso simplesmente... não, porque meu professor abriu uma academia e ele vive de jiu-jitsu. Cara, ele não vive, ele sobrevive. Se eu for abrir algo para seguir os traços o caminho que meu professor abriu, eu vou me quebrar. Então, mas então você tá falando, cara, sim, uma coisa, outra coisa. Eu posso, cara, aprender com outras pessoas de outras bandeiras, não preciso ficar amarrado. Que a arte marcial tem muito esse negócio, não, eu quero viver do jiu-jitsu, mas eu não quero sair da minha equipe. Então, se tu não sair da sua equipe, você não vai viver do jiu-jitsu, né? Porque aquele teu professor, ele vem trazendo uma falta de quebra de ciclo, de evolução, de gerações. E ele é um sobrevivente, cara. Você quer ter uma vida igual a ele, você não sabe o quanto você vai ganhar todos os meses. Você não tem, cara, você não dá uma vida digna para os teus filhos, para a tua família, você não consegue pagar uma escola. É o que muitos se amarram, né, na bandeira, no emocional e acabam desconectando dessa linha de evolução. Então, assim, o meu recado é queira primeiro, é muito bom viver da arte marcial,
mas se conecte com quem já vive e tem resultados positivos e que tenha uma essência semelhante à sua. Legal. Existem pessoas de sucesso que caminham numa direção contraditória aos seus valores, mas existem pessoas que têm sucesso e caminham numa direção que conecta com seus valores. Então, se junte a essas pessoas e siga esse caminho, entendeu? Então, esse é o jogo pra mim, cara. É o jogo bem jogado. Falando um pouco mais da Zenit agora, como que estão os números da operação hoje? Quantos que uma academia da marca, da bandeira, tem de alunos ativos, de fidelização? Você pode falar um pouco de números pra gente? Cara, a gente tem, vamos lá. Vamos começar pelo resultado final, pela última linha do Excel. Geralmente uma academia bem trabalhada hoje, ela trabalha numa margem de uns 35% de margem. Legal. Tá? É legal, é bom, bem trabalhado. Agora, em questão, vamos lá. Eu falo muito taxa de evasão, que para mim quando eu falo das aulas, é o mesmo sistema que eu uso de prospecção, é o mesmo sistema de taxa de evasão. É o mesmo que para controlar a evasão. Por quê? Porque o que nós fazemos na Zenit é o atendimento de transformar um aluno em pertencente desde o primeiro contato que ele tem com a gente. Então, da mesma forma que eu crio o desejo nele de estar conosco por quem nós somos, pela forma que nós vamos atender, respeitar e cuidar dele, é a mesma ferramenta que eu utilizo para mantê-lo comigo todos os dias. Então, o trabalho meu e da minha equipe é encantar a pessoa desde a primeira mensagem de WhatsApp que ele nos manda, desde a primeira mensagem de direct que ele nos manda. Então, a gente traz para perto, fazendo com que essas pessoas elas tenham desejo de viver o que nós temos, de estar com famílias, de entrar no ambiente, ver o espaço com as famílias, os pais, as mães, e todo mundo interagindo satisfeito. Né? E assim, e isso também faz com que o nosso trabalho, o nosso canal de prospecção mais forte, seja estrategicamente feito para ser do jeito que é o quê? Nosso primeiro canal de prospecção é o boca a boca, só que é o boca a boca estratégico. Porque devido a esse encantamento absurdo que nós damos, além das aulas que nós oferecemos, que é todo o entorno que nós proporcionamos às famílias que estão aqui dentro, elas ficam tão encantadas que elas acabam sendo propagadoras daquilo que nós fazemos aqui dentro em todos os ambientes que elas frequentam. Então, eu alimento tanto a cabeça deles com coisas positivas, com coisas que, cara, eles são surpreendentemente positivas, né, em questão de cuidar das crianças, das esposas, dos maridos, das famílias no geral, com tantas ações, que, cara, quando um aluno nosso vai para uma festinha infantil e tem a oportunidade, ela começa, tocou em esporte, consequentemente vai falar do jiu-jitsu, vai falar da Zenit e ela vai falar daquilo que nós fazemos. Mas, caramba, a coisa mais legal que acontece você chega numa festinha lá, num ambiente onde o casal tem uma filhinha menina, 4, 5 anos, aí todo mundo espera que a filhinha menina, quando eu falo de esporte com a roda de pais jovens ali, minha filhinha faz natação, a minha faz balé, a minha faz jiu-jitsu. Nossa, jiu-jitsu? Legal. Nossa, mas não é muito violento? Ela não vai ficar mais masculinizada? Não, pelo contrário, você não tem noção de como é que é lá. Cara, lá é tudo a família, eu treino junto também, a mãe falando. Nossa, lá eles têm um respeito, a minha filha melhorou muito a autoestima, você precisa ver como ela evoluiu. E aí ela começa, eu só preciso que fale da palavra esporte para alguma família nossa, porque ela começa a fazer a propaganda daquilo que ela recebe aqui dentro. E a gente prepara as pessoas, principalmente os pais, de forma bem clara, a gente explica tudo que eles passam aqui dentro do processo, para que quando eles forem explicar para as pessoas do lado de fora, eles tenham ferramentas também para conectar com quem eles estão oferecendo essa informação. Né? Então é tudo meio que num planejamento. E com isso, né, a gente traz a pessoa, né, para perto, mantém a pessoa que está aqui dentro, né, trazendo números mais exatos. Nossa margem de evasão, cara, uma média de 4%, né, assim, nós temos uma média de 4%. Já chegamos, cara, assim, eu fiquei durante um ano e pouco, eu sei que trabalhei muito focado nisso, 2,5% o Santos. Legal. Né, assim, cara, é muito baixo. Uma média do fitness geralmente são 6%. Né, mas eu falo, cara, minha academia, esse atendimento que a gente faz, eu não posso ter 6% como algo normal para mim, porque
cara, eu não tenho um totem na frente para atender os alunos. Eu tenho seres humanos para dar atenção e cuidar deles, porque eu respeito as pessoas. Um totem não respeita a pessoa. O totem não é humanizado. A tecnologia ela serve para potencializar e melhorar o que o humano vai fazer no sentido do meu trabalho, né? Porque assim, eu não... Tudo bem, eu não tenho 3, 4 mil alunos aqui que nem tem uma academia grande de rede, talvez, que eu não ia ter como, talvez, dar esse suporte que nós damos. Mas enquanto eu não tenho, não sei se eu vou ter um dia, porque talvez eu tenha que mudar isso que eu faço. Se eu mudar isso que eu faço, não vai ser mais eu. Entendeu? De dar essa atenção, de cuidar das crianças, cuidar das famílias, conversar com os pais, resolver problema da vida pessoal deles, a gente ajuda isso. As nossas reuniões, nós temos reuniões de network aqui dentro para conectar os nossos alunos e, cara, um prestar serviço para o outro, todo mundo interagir, todo mundo se ajudar. A nossa comunidade é muito forte, é muito unida. Então são esses tipos de ações que nós prezamos, e isso faz com que as pessoas queiram participar disso, quem não participa, e quem vive isso aqui, né, queira continuar sempre vivendo. Então eu trabalho a prospecção, né, a conversão de novos alunos e também a fidelização, cuidando das pessoas, respeitando as pessoas, né? Então eu deixo os números baixos, a minha evasão é baixa, a minha prospecção, cara, assim, ela pode melhorar, com certeza tem muitos pontos a ajustar ela, mas a gente matricula em média, nas 2 unidades, uma média de 50 alunos por mês, né? Assim, é bom, não é? Cara, é relativo, é um número positivo. É um número positivo, nós temos uma base hoje de 800 alunos, cara, assim, somando as 2 unidades, né? Mas assim, eu trabalho, obviamente, como todo mundo, para diminuir a evasão e aumentar, né, a conversão ali. Esse é o nosso trabalho. Mas, assim, eu vejo que é de forma assim como a federação faz, é de forma mais sólida. Eu poderia abrir a porteira, ter 1000 e poucos alunos? Poderia, mas aí, cara, durante um certo momento, porque esse castelo ia desmoronar, né? Esse castelo ia desmoronar em breve. Né? E esses números, eles são padrão de toda a bandeira Zenit ou é muito específico de vocês? Eu te pergunto isso porque até muitas pessoas estão ouvindo a gente, quer se filiar, quer entrar para a rede também. Esse é um número que está padronizado, o ticket médio já vem de vocês, como é que funciona a metodologia? Vem tudo pronto de vocês? Ou isso varia muito? Não, Douglas, se ele estiver mais no interior, o ticket médio é tanto, a evasão é tanto, como é que funciona isso? Não, assim, como é que funciona? O padrão a gente procura manter, mas a gente não consegue controlar, porque nós não somos franquia, nós somos licenciamento de marca. Nós direcionamos as pessoas a gerar os resultados assim que nós geramos, nós somos o laboratório. Tá. Nós fazemos aqui, replicamos os nossos filiados. Inclusive, nós temos nosso programa de mentoria, que chama-se Programa Líder no Faixa Preta, que nada mais é do que a mentoria, que é o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias e geramos os nossos resultados positivos. Né, os erros e acertos que nós cometemos aqui, nós fazemos os ajustes e apresentamos aos nossos filiados para que eles possam gerar os resultados que nós. Eles têm que passar, se se filiou, você tem que passar por esse processo todo conosco, para se você entra como pré-licenciado, você passa um período de alguns meses, alcança algumas metas determinadas em que nós colocamos em relação a números. Consequentemente a isso, você se torna um licenciado oficial a partir desse momento que você passa e alcança essas métricas. Né? Então você passa por esse período de adaptação, de um onboard, vamos dizer assim, para que você possa oficialmente ser um licenciado Zenit. Né? Então a gente dá essa direção e depois a gente continua todo o acompanhamento. Agora, eu não posso exigir que você, né, tenha os mesmos resultados que a gente, cara. Cada um assim. Obviamente que eu não quero que você cause um impacto negativo no mercado com a nossa bandeira, mas em questão ao que nós fazemos aqui em Santos e São Paulo, cara, assim, é algo realmente que nós estamos sempre à frente. Até porque nós somos os pioneiros, somos do laboratório, tudo a gente bota em teste aqui para depois replicar para os outros. Nós temos números mais positivos do que os outros, né, do que os nossos filiados, mas a gente puxa eles pelo mesmo caminho. Tá? Então a gente puxa ele pelo mesmo caminho, cara, a pessoa entra e o nosso objetivo é fazer com que ela tenha uma vida digna através do jiu-jitsu, em que ela sustente a sua família, que ela queira fazer o que ela tenha vontade de verdade, fazer daquilo que ela tanto ama, simplesmente isso, entendeu? Esse é o nosso trabalho. E, cara, ela
Ela consegue, é só ela querer, que nem a gente estava falando no começo. Hoje vocês treinam, tanto na mentoria faixa preta, como os filiados, vocês treinam para quem quer atender todos os públicos econômicos, digamos assim, classe A, classe B, classe C, ou vocês acabam voltando a metodologia de vocês para algum para algum perfil econômico, e até, caso sim, qual é o ticket médio que cada afiliado cobra em média? Quantos alunos ativos em média tem cada afiliado? Como é que está funcionando isso? Isso varia muito, Douglas. A gente não tem restrição em questão de público, que a gente fala, a gente trabalha com público A e o foco em crianças, consequentemente famílias. A gente tem pessoas, tem filiados que trabalham com público B, filiados que trabalham com público C, tanto filiados como mentorados, né? Então toda a nossa base de filiados e mentorados ela é variada, entendeu? Então assim, as estratégias elas são totalmente adequadas aquele tipo de público específico. O que a gente direciona e ensina para as pessoas, elas teriam um público específico para trabalhar. E a gente ajuda com toda essa construção desse público, das estratégias para atender esse público, para que possa ser algo rentável e dar a ela aquilo que ela veio buscar com a gente, né? Que é essa profissionalização, né? E se sustentar ali, ter uma vida digna. O ponto eu vejo que assim, a questão do ticket médio é o que faz o diferencial pra gente. Por exemplo, a gente tem um ticket médio aqui nessa academia de São Paulo de uns R$700, tá? De Santos já uns 400 e pouquinho, né? São cidades diferentes, poder aquisitivo diferente, por mais que a gente esteja falando de público A para público A, né? A gente tem essa diferenciação. E assim vai, de acordo com as estratégias feitas aqui, são as mesmas de Santos. E até mesmo quando a gente tem mentorados filiados que trabalham com público B, né, a gente busca transmitir a eles as estratégias também para que eles possam sempre estar aumentando o ticket médio. Né? Então, é a mensalidade, é a venda de uniformes, é a venda de produtos extras, é a venda de aulas particulares, é a venda de eventos, workshops, seminários, tá? Então, a festas. Né? Então são várias ferramentas que nós direcionamos a eles para que eles possam estar sempre, né, elevando o seu ticket médio. Eu costumo dizer, a academia não sobrevive de mensalidade apenas. Acho que esse é um ponto importante para dar um zoom aqui para a galera. Esses 700 que o Cavaca falou que é o ticket médio dele nessa unidade de São Paulo Moema e os 400 e pouco que ele falou que é a média em Santos, isso não é só de mensalidade. Isso mensalidade custa R$500 aqui em São Paulo. E 200 é o que cada aluno deixa por mês a mais da mensalidade. E eu vou te falar, Cavaca, que, bom, a gente tem uma base de milhares de academias de artes marciais que usam Next Fit e eu consigo dizer com muita propriedade. Esses teus números são, tipo assim, muito acima da média. São muito acima da média. E eu vou te falar que 80%, 70% não tem nenhuma estratégia de upselling, que é o que você faz aqui, né? De vender produtos e outros serviços. Eu conheço academia que tem 30% do faturamento vindo de upselling, de outros produtos. E você já faz isso aqui. Fala pra gente um pouco sobre o que é esse upselling, como que você vende esses produtos. Cara, vamos lá, eu digo que assim, a Fred sabe disso, que eles trabalham com uniformização também. A uniformização é a galinha dos ovos de ouro da academia. A gente pega, assim, por exemplo, você fizer uma uniformização legal, então assim, não tem como hoje você trabalhar comigo, ser Zenit ou ser meu mentorado, se você, cara, acha que você não trabalha com uniformização. Porque, cara, assim, vamos lá, kimono tem uma margem muito boa, muito positiva pra você vender um kimono. Então, pô, então, o que a pessoa precisa aqui para entrar aqui na academia para se matricular? A pessoa, no primeiro mês, ela vai pagar mensalidade R$500. Ela vai pagar matrícula R$200. Ela vai pagar um kit de uniforme R$1.200. Tá? E aí você já faz... Bom, a pessoa não consegue treinar jiu-jitsu mais de 2 vezes por semana com um kit de uniforme. Ela tem que ter 2. Então são R$2.400. Tá? Então assim, você já vai vendo que assim, não é barato, mas também não é caro a partir do momento que eu sei mostrar para ela o valor agregado que eu estou proporcionando na vida dela. Isso a gente faz bem, tá? Mas as estratégias que nós fazemos para que nós, além desse material que já é normal ela comprar, que é o que nos ajuda muito, são camisetas, são garrafas, são canecas, são os livros que você viu infantis, são os eventos. Por exemplo, vou te dar um exemplo de eventos que nós fazemos para aumentar ticket médio. Nosso público, a grande parte deles são iniciantes, faixas brancas, tá? Então você pega o faixa branca,
faixa branca tá louco pra querer adquirir conhecimento. Porque ele não sabe nada. O jiu-jitsu não é intuitivo, né? O jiu-jitsu a gente começa a treinar, o boxe você começa a treinar, você vai dar soco. Uma criancinha que tá aqui, vai brincar de lutinha, vai dar soco, vai dar chute. É intuitivo do ser humano. O jiu-jitsu ninguém brinca de fazer meia guarda. Se não souber fazer meia guarda, se nunca tiver ninguém ensinado, eu não vou brincar de meia guarda. Então não é nada intuitivo. Então o processo inicial ele é muito chato, entre aspas. Então eu tenho que torná-lo legal, né? Mas como é que eu torno esse processo legal? A gente costuma dizer, a pessoa no começo ela paga para apanhar. Por quê? Eu tô pagando, tô investindo esse dinheiro todo para se matricular, comprar um uniforme, para não conseguir fazer nada e todo mundo conseguir fazer tudo em cima de mim. Então, se eu não fizer nada para equilibrar esse jogo, eu perco esse aluno. Tá. Entendeu? Então, assim, aí o que eu faço? Eu tenho que trazer situações. Cara, eu vou acelerar teu processo. Tem o pacote de aulas particulares para iniciantes, onde eu consigo acelerar teu processo. E uma aula particular equivale a 3, 4 aulas de grupo específica para a sua evolução. E Legal. isso vai fazer com que você acelere, ganhe conhecimento e você pare de apanhar dos outros. Apanhar no bom sentido, né? A gente fala apanhar é saber alguma informação técnica. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, galera. Você sabe quem vai apanhar hoje aqui nesse tatame? Quem vai aprender o que significa uma meia guarda? Esse que vos fala. Quem vai apanhar, levanta a mão. Cavaca, antes da gente começar o nosso treino, que eu tô muito empolgado, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, eu queria que contasse uma história que você já me contou, porque ela é muito boa. Você falou do Putin, eu acabei lembrando daquela história. Que você deu aula pro vice-presidente da Rússia. Cara, conta essa história pra galera que é muito boa, velho. É muito boa. Cara, eu falo que o jiu-jitsu já me colocou em lugares, em todos os lugares. E assim, antes de contar essa história, eu vou falar a palavrinha mágica pra mim, que é o que é a palavra do centro da cultura da Zenit, que pra mim teria que ser o centro da cultura do ser humano na sociedade, que é o respeito. A arte marcial me deu a oportunidade, através de habilidades técnicas, para conectar com pessoas de todos os tipos no mundo inteiro, seja da mais pobre à mais rica. Então, assim, eu tive uma oportunidade quando eu estava em Moscou, né, nesse caso específico, dando aula na academia de um grande amigo do Deda, que ele dava aula pro Gleb na época, né? O Gleb faz parte de uma das 5 famílias mais poderosas. Na Rússia, quem comanda, e sempre comandou a história inteira, ele sempre vai comandar, são 5 famílias. Esse meu amigo é muito do network, ele me pediu um favor, Cavaco, você não daria uma aula para ele, só para me aproximar dele, pedir para ele vir na minha academia, que tal, por mais que eu dei aula, ele não é, maior trabalho para ele vir na minha academia, ele veio uma vez só, por causa que, cara, tem que vir serviço secreto, tem que vir segurança, tem que passar um pente fino antes dele entrar, e o cara, toda essa... Aí, pô, se tu for lá, eu acho que ele tem chance de vir aqui, eu vou fazer uma viagem com ele e com outro cara que eu queria, através do jiu-jitsu, conectá-los. E se tu fosse, ele ia ficar amarradão. Eu falei, pô, jogo. Aí ele montou a parada, eu fui lá na casa. Aí eu cheguei um dia antes, os caras... Eu tava treinando na academia do cara, é bem grande, tem 4.000 metros quadrados. Tava treinando na época crossfit antes de ir pro jiu-jitsu. Aí tava na aula e chegou uma moça da recepção, Cavaca, tão pedindo seu passaporte lá na frente. Aí eu peguei, eu olhei, eu falei, caralho, os caras tudo de preto lá. Aí eu corri no dela, falei, porra, estão pedindo meu passaporte. Não, entrega lá, que é os caras do segurança dele. Aí entreguei, eles puxaram, depois trouxeram, depois de algumas horas, mas pra puxar toda a minha ficha, pra saber se eu podia entrar na casa dele. E aí, beleza. Aí no dia seguinte de manhã ele passou na minha casa, me pegou no meu hotel, me pegou, a gente foi de carro, eu e esse meu amigo brasileiro até a casa dele lá, numa ilha, cara, pô, só uma estradinha assim no meio de um rio, assim, só tinha uma estradinha comprida assim, com uma cancela, uma guarita, não tinha ninguém na guarita, era automático, tinha uns drones voando, assim, e cara, tipo uma parada tipo Fortaleza, assim, né, os muros gigantes, assim, tal. Aí, e olha que era o vice-presidente, né, se fosse o presidente da Rússia mesmo, então ia ter uns robôs gigantes lá na frente, velho. Aí você entrava nas esquinas, tinha os caras, tava nevando, né, tava na época de inverno, os caras com sobretudo, com as metralhadoras penduradas, assim, os segurança, tava na porta, assim, a porta de aço blindada, assim. Aí pegaram meu passaporte e o Deda de novo, e o Deda vai lá todo dia dar aula pra ele, mesmo assim, pegou o passaporte, fez o processo todos os dias, pegou o passaporte, foi lá pra dentro, ficou lá 10 minutos, trouxe de volta, vocês podem me acompanhar a pé, fomos andando, aí abriu aquela porta gigante, as mansões lá dentro, aí o Deda chegou lá, tal, já me explicou, pô, ele gosta muito de café, não sei o que, já me deu meio que a ficha dele, assim, né, e era um domingo, cara, de manhã, aí eu cheguei, a gente tocou lá na casa dele, ele abriu a porta,
Ele abriu de pijama, aí tava o filhinho dele também e tal. Aí pô, ele ficou felizão, falou, ô Cavaca, não sei o que, lá em inglês, né? Pô, que legal que você tá, seja bem-vindo. Pô, me recebeu bem pra caramba. Pô, você toma café? Eu falei, toma, adoro café. Vou fazer um café brasileiro pra você. Legal. Aí ele foi lá, sentamos na mesa, assim, aí tomamos um café. Aí a esposa dele também sentou, a gente tomou café junto, então eu, meu amigo, eles me receberam muito bem. O filhinho, eu ficava brincando com a criança, ele, vai pegar o bolinho com o tio que você fez, não sei o quê, tá? Ficava no meu colo, moleque, tal. Tipo, Legal. aí subimos, depois do café, no terceiro andar, assim, da casa, tinha um tatame. E aí eu fui me trocar, colocar meu kimono. Aí depois que eu me troquei, ele foi se trocar, eu entrei no tatame, né? Assim que eu comentei, entrei no tatame, fiquei alongando. E meu amigo do lado de fora, que ele não se trocou, ele ficou só acompanhando. Fui dar essa aula particular pra ele, eu fiquei ali. Aí ele foi se trocar. Quando ele saiu do vestiário, ele ficou na beira do tatame, parado, de pé, assim, de kimono, parado. E eu alongando, conversando com meu amigo. E, tipo, ele ficou ali. Aí, cara, o cara tava esperando eu autorizar ele a entrar no tatame da casa dele. Caramba. Tipo, o cara, né? Tipo, foi, cara, esse cara ficar irritado aqui, ele aperta um botão e explode metade do planeta. Só isso. Pronto, que isso, hein, rapaz? Olha lá. Pronto, pessoal, tá pronto? Pode começar? Vamos lá. O que acontece? Você nunca teve contato, né? Com a modalidade. Bom, o que a gente explica? O jiu-jitsu, ele é... Você pega essa molecada aqui, ó, tá vendo? Tem um de costas no chão, tem outro de cima. Então, o que tá de costas no chão é o guardeiro. O que tá em cima é o passador de guarda. Tá? Então, o objetivo do de cima é chegar na lateral ali, que nele, e colocar o peito no peito do seu adversário, numa transversal, e a gente já vai te mostrar isso. Existem centenas de formas de técnicas para você fazer a passagem de guarda. O de baixo, ele tem que inverter o posicionamento. A guarda do lutador de jiu-jitsu são as pernas. Então, ele tem que, através das pernas, jogar quem está em cima para baixo e ele ficar por cima, inverter, fazer uma raspagem. Tá, então, cara, o básico, o resumo básico do básico é quem tá em cima passa a guarda, quem tá embaixo raspa. Quem tá em cima chega na lateral do tronco, quem tá embaixo joga quem tá em cima para baixo. Tá, então é o básico do básico. Consequentemente a isso vem montada, pegada de costas, depois finalizações, né? Chave de braço, estrangulamentos, tá? Que é o último estágio. Mas todo mundo chega aqui querendo aprender Todo mundo chega a finalização, mas você nunca finaliza se você não passar por essas etapas. Eu sempre falo assim, você vê os maiores lutadores da história, cara, eles não buscam a finalização na primeira jogada. Então, o jiu-jitsu eu falo assim, é uma sequência dominante. A gente vai trabalhar uma sequência dominante hoje de jiu-jitsu competitivo. O que é uma sequência dominante? A luta começa de pé. Eu posso te derrubar, te dar uma queda. Depois que eu te der uma queda, você dá de costas no chão. Eu vou passar a sua guarda. Depois que eu passei sua guarda, eu vou montar. Depois que eu monto, eu te dou uma chave de braço. Agora, se eu te der uma queda e eu quiser te finalizar, cara, a minha chance vai ser muito menor. Por quê? Porque você está em condições de lutar comigo ainda, porque mesmo que esteja de costas no chão, você tem jogo para fazer comigo. Eu vou confrontar o que não é o teu pior ainda. E fora que psicologicamente você está no jogo, você tem chance de me atacar. Tô aqui. Aí cai no momento aqui de vou atacar aqui. O que eu tenho que fazer? Resumidamente, eu vou ter que dar algum jeito de tirar essas pernas. Isso aqui é a guarda dele, isso aqui é o perigo, isso aqui é o que me ataca. Eu vou dar alguma movimentação, sair do raio de alcance. Já estou na linha média do corpo aqui, já passei a linha da faixa, onde as pernas já têm mais dificuldade de me alcançar. E aí, quando eu cheguei neste ângulo, eu tenho que conectar o ponto A com o ponto B. Aí eu vou ensinar para vocês aqui, ó, essa mão, as duas estão aqui. Aí uma você mantém, eu vou para esse lado, e a outra escorrega daqui para cá, para cima. Aí na hora que escorregar, eu piso na lateral, tiro a outra, jogo pro lado e caio soltando uma mão, abraço por baixo da cabeça e a outra mão eu venho por baixo do braço, mão com mão. Essa é uma... Pode voltar. Essa é uma força, a gente não... Quando a gente começa a treinar jiu-jitsu, a gente não sabe nem fazer força. Força isométrica. Deita aqui rapidinho pra eu te explicar o negócio. Ó
Olha que louco isso. A gente aprende e a gente ensina as pessoas a fazer força. A força que a gente utiliza é uma força muito diferente de todas as outras modalidades, que é a força isométrica, e ela acaba, ela gasta. Acabou tua força, a musculatura relaxou, já era, morreu. Então, tô aqui, ó, isso aqui é uma coisa, tô aqui, tá? Isso aqui você chegou. Aí a pessoa normal, ela vai ficar aqui, ó. A gente fica aqui, ó, vou fazer aqui o tempo todo. Olha a diferença. Entendeu? Então, é uma parada muito louca, né? Vai lá, Marcelinho, de novo. Faz de novo a mesma técnica. Bota as duas mãos aqui. Aí essa aqui tu sobe pra cá. Dá o passão pra cá. Isso. Peito no peito. Braço e cabeça. Faz aquela força que eu fiz em ti. Pode fazer. Melhorou? Boa. Isso aí. Já me tremi tudo, já. Mas tu vê que assim, pra mim é mal normal, pra ti tu faz maior força, né? Pô, e me tremi tudo já. E aí, olha que legal. Tô aqui. Se eu tô com os joelhos muito aqui, ó, tu concorda que meu peitoral ele tem um limite pra chegar? Tá. Agora, quanto mais eu abro, e eu tenho que esmagar ele aqui, ó, como se fosse uma anilha em cima do peitoral. Quanto mais eu afastar, mais desce. Quanto mais o joelho estiver colado, mais alto eu tô, menos pressão eu dou. Tá, entendi. Só que esta pressão, ela gera um desconforto muito grande e um bloqueio na oxigenação da pessoa também. Então imagina, não sei se você já fez algum descanso ativo depois de um cardio, você deitar no chão, aí você coloca uma anilha de 20 quilos aqui 1 minuto. Aí no começo você acha mal de boa, daqui a pouco, caralho, você vai começar a ficar agoniado com aquele negócio. É exatamente a sensação que a gente coloca nessa pressão que a gente dá. Então isso aí eu já estou desgastando o meu oponente para dar o próximo passo e ele não ser tão difícil. Ah, então ali a intenção é mais desgastar ele do que propriamente travar ele e finalizar ele, né? Não, a intenção ali é dominá-lo, mas eu deixar ele em total desconforto com todas as ferramentas que eu posso utilizar. Tá. E essa é uma delas. Que é a dominância mental que você falou antes. E aí eu vou deixando ele por quê? Imagina que você chegar ali, já foi uma batalha grande, os dois já estão cansados. Tá. E você, pum, chegou. E ele tá... Você também. Só que psicologicamente você tá melhor que ele porque você tá numa situação de ataque, ele tá na defesa. Tá. Bater cansa, mas apanhar cansa mais. Entendeu? Eu canso de bater na pessoa. Eu vou desgastar, só que o meu processo de recuperação é muito maior e mais rápido porque o meu psicológico me conduz para a progressão. O dele, tô ferrado, tô aqui, como é que eu tirar esse cara daqui? Então, já tá no negativo em 2 sentidos. Então, eu tenho que estar atento, porque eu posso ser desequilibrado para lá, eu tenho que criar recurso de impedir que essa perna agora faça 2 funções agora, porque esse aqui tá dominado. Por isso que a gente fala que o jiu-jitsu é um jogo. Então, porque se você não se atentar a esse tipo de observação, fica muito fácil lutar com o jiu-jitsu. Só for na força, na vontade, você não entendeu o que o professor tá passando. Obviamente, o professor tem que saber explicar o porquê, que nem o Fred estava falando. Você só vai copiando, você não sabe nem o que você tá fazendo. E aí você não, cara, você tem dificuldade de evoluir, de lutar. Aí você consegue entender o conceito, a mecânica, fica muito mais legal. Fica muito mais prazeroso de jogar esse jogo, entendeu? Você não é, cara, não apanhei. Puta, que peça que eu coloquei errada ali? Pô, deixa eu tentar de novo, vou de novo. Aí já te torna um negócio, você fala, pô, não apanhei pra caramba hoje, é diferente do que foi, caraca, dei mole ali, cara, puta, eu vou arrumar ali, que eu já percebi, eu vou tentar de novo. Então eu quero lutar de novo. Mas eu só vou pra porrada, eu entro num ambiente hostil. Se eu vou jogar, é um ambiente mais curioso e prazeroso de me dar a possibilidade. É isso que a gente causa, planta essa semente na cabeça dos alunos, para que eles venham para a luta, mas querendo jogar o jogo, entendeu? Então aí se torna mais inteligente o negócio. O maior aprendizado de hoje: pausa para impulsionar, para depois tracionar. A gente não pode usar 100% da força a todo momento. Não dá para vencer todas as batalhas. Às vezes a gente tem que perder numa determinada posição, adquirir fôlego, conhecimento, estudar o adversário. E aí me lembro daquela frase do Sun Tzu, que ele fala: conhecer o teu inimigo e a ti mesmo, e você não precisará ter nenhum resultado sem batalhas. Ou seja, não adianta só você saber a técnica, você tem que ficar observando o teu oponente, tentar entender onde está tendo uma abertura. Isso não é sobre artes marciais, é sobre business. Cavaca, como é que você faz hoje para cuidar do agendamento dos alunos, né? Você tem centenas de alunos e ficar respondendo no WhatsApp eu suponho que não seja muito prático. Como que você organiza a grade de horários? Sabe quem é o aluno de cada horário? Como é que você organiza hoje? Isso é muito legal da Next Fit, né, Douglas? Que a gente consegue colocar o aluno amarrado
nossa graduação através do check-in, consequentemente do seu horário específico. Então, por exemplo, como é que funciona esse sistema que nos ajudou muito na questão de arte marcial? O aluno ele precisa de X aulas para conquistar o seu próximo nível na graduação. Então, por exemplo, faixa branca se matriculou aqui hoje, então ele precisa de 15 aulas para conquistar o seu primeiro grau na faixa branca. Bom. E eu coloco na cabeça dele e a meta dele é que ele conquiste esse primeiro grau. Consequentemente, para ele conquistar esse primeiro grau, ele precisa fazer 15 check-ins. E esses check-ins estão amarrados com o plano ativo dele. Se o plano estiver com algum problema, ele não consegue fazer o check-in, consequentemente, ele não consegue alcançar a sua meta, que é a graduação. Então, com isso, o que a gente deixa o aluno totalmente conectado? Graduação e inadimplência. Entende? Então, eu tenho esse controle muito legal que a NextFit me dá essa possibilidade, essa ferramenta de eu não precisar, por exemplo, ter uma catraca na minha academia, de eu conseguir, eu falo assim, a catraca, eu tento tirar o máximo possível de objeções para que o aluno passe constrangimento aqui dentro. Porque a catraca funciona pra caramba, eu sempre tive catraca também, mas a partir do momento que eu possa mostrar para ele que ele tem que estar ali com tudo redondinho, com seu plano ativo, com seus deveres ali em dia, eu faço com que ele se sinta mais confortável e esse conforto vem a uma meta que eu coloco para ele, que ele vai brigar bastante para alcançar essa meta. Para trabalhar desse jeito, né, e ter uma relação de colocar o aluno como parceiro e mostrar para ele que nós estamos juntos nessa meta, eu tenho que ter um relacionamento mais próximo com ele. E aí você já vincula também com outras ferramentas, como as automações, como os feedbacks positivos que nós mandamos para os alunos sobre a sua evolução, sobre a lembrança. Não desanima não, faltam só 3 aulas para o próximo grau. Né? Então, esse conjunto de ferramentas faz com que tenhamos uma conexão maior com o aluno, tá? E, consequentemente, todo mundo sai ganhando. O aluno alcança suas metas, a academia cumpre seu papel, controla a inadimplência, controla a sua retenção e fica, cara, é mil maravilhas. Coloca, você acha que muda alguma coisa na percepção do aluno quando ele chega na recepção e tem lá um papel, uma planilha, e ele tem que ficar pedindo para saber os horários, ele não consegue, por exemplo, vir num aplicativo e agendar que nem ele faz aqui na Zenit? Muda alguma coisa na percepção do aluno e na percepção da tua equipe também? Pô, Douglas, isso é muito, né, claro para mim, eu acho que para todas as pessoas que estão fazendo um trabalho profissional, o quanto a tecnologia ela agrega valor, né? E assim, não existe serviço nem produto caro, existe serviço e produto que não tem o valor suficiente agregado, né? E com certeza um sistema como a NextFit, né, contribui bastante para que o nosso ticket médio seja mais alto. Então as pessoas chegam aqui nessa academia aqui, nós estamos em Moema, no shopping, ao lado do shopping Ibirapuera, um dos bairros mais elitizados da cidade de São Paulo. Localização excelente, público A. Nosso ticket médio aqui R$ 700, tá? Para jiu-jitsu é um preço muito acima da média. E nós não temos um aluno que chega aqui e fala, pô, tá caro. O aluno já entra aqui, já vê a apresentação de um sistema, já instalamos o aplicativo, já falamos que temos graduações por check-in, por presença, né? Ele tem acompanhamento das aulas também pelo próprio sistema. Então, cara, assim, facilita demais a vida, facilita com que também nós possamos agregar o valor necessário para que ele nunca ache que aquilo que ele está pagando esteja caro para ele e sempre cabe no bolso porque ele está satisfeito com o atendimento que está tendo. Eu sei que você é um defensor da recorrência, você trabalha com crédito recorrente nas suas academias, você recomenda para os seus mentorados fazer. O que isso muda na tua operação? Deixar de receber em papel aqui na recepção ou de alguma outra forma para receber na recorrência? O que isso significa? Douglas, isso acho que, assim, se você pegar os grandes do mercado, fitness, todos trabalham com recorrência, não tem como fugir disso. Já não se tem mais papel, né? Já não se trabalha mais com balcão aqui. Né? O balcão é para atender o cliente, a gente não roda mais dinheiro, é raro, né, cara? Então a recorrência ela faz com que a gente tenha uma previsibilidade, a gente tenha uma segurança, né? E a NextFit tem algo muito especial, né, que faz com que nós tenhamos, não precisemos de um terceiro intermediando essa recorrência, o que para nós
facilitou demais. Quem trabalha com recorrência sabe o que eu estou falando. Tem que ter sempre, entre a academia e o banco, uma ponte, né? Uma outra empresa para intermediar essa negociação. E com a NextFit é tudo direto. Qualquer situação que aconteça, eu entro em contato com o suporte mesmo nos ajuda, né? Nós trabalhamos com o NextPay, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa situação de poder resolver e solucionar tudo aquilo através de um único contato, né? Porque quando nós sempre trabalhamos com recorrência, porque nós já tínhamos entendido o jogo, só que, pô, deu algum problema, cara, liga para quem intermedia. Aí, para quem intermedia, fala, não, o problema é do banco. Aí tu liga pro banco, não, o problema é de quem tá intermediando. E aí você fica sendo jogado para lá e para cá, o tempo passa, você não resolve o problema causa desconforto para o cliente e você perde o cliente. Então isso ajudou demais também na solução dos problemas de forma rápida, o que eu faço com que o meu atendimento seja cada vez mais de excelência, não causa transtorno nenhum para o cliente, está tudo redondo. Pro dono de academia de artes marciais, que ele acha que tecnologia não é para ele, que ele tem receio, que ele acha que vai ser difícil de usar, que ele acha que não é para ele isso aqui, esse negócio de tecnologia. Ele sempre fez desse jeito, ele sempre fez no papel, na planilha. Que recado que você tem para esse empreendedor? Cara, é assim, não é porque eu aprendi o seguinte, quando eu saí, né, de ser um competidor, de ser um lutador, e comecei a estudar um pouquinho de empreendedorismo, comecei a empreender, né? Por mais que eu sempre tive academia, né? Mas assim, realmente quando eu aposentei profissionalmente como atleta, que eu comecei a me dedicar nisso. E todos nós que viemos pela mesma jornada que eu tive, é aquele tiozinho da quitanda com a caneta atrás da orelha, né? E vai levando desse jeito aí. Cara, e esse tiozinho, ele já não vai mais existir. Se ele sobreviveu até hoje, ele não vai mais existir, não tem mais espaço para ele. A gente tem que acompanhar quem está vencendo. E todos os vencedores usam tecnologia. A tecnologia é para otimizar tempo e, consequentemente, aumentar faturamento e margem. Né? O tempo é o ativo mais valioso que nós temos na vida. Eu tenho as mesmas 24 horas que você e que todos nós aqui. Porque uns estamos à frente, outros atrás, porque investimos nosso tempo melhor uns do que os outros, entendeu? Então esse tiozinho que perde tempo de fazer anotação, de achar um monte de coisa que ele não tem certeza de nada, ele perde tempo, ele está gastando o tempo dele, enquanto os outros que trabalham com tecnologia, que estão com o NextFit, gerando relatórios, apertando um botão, alimentando um sistema e fazendo com que o seu dia tenha horas a mais, cara, sempre vão estar à frente. Não tem como. E é daí para mais. Eu não preciso colocar um robô para dar aula de jiu-jitsu, porque isso nunca vai existir. Mas eu preciso utilizar a tecnologia para potencializar o meu serviço. E aí eu alcanço outros níveis. Galera, esse foi o Banho de Loja na Rede Zenit, uma das maiores bandeiras de academia de artes marciais do mundo. O meu amigo, 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, Rodrigo Cavaca. Campeão no tatame e campeão nos negócios, né? Porque um negócio com essa lucratividade, com esse tamanho, com essa qualidade, a gente não vê por aí. Espero que você tenha aprendido muito, porque tem dica de ouro nesse conteúdo aqui. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos desse estilo, se você quer que a gente visite mais negócios performáticos como esse para falar como funciona por trás dos bastidores, comenta aqui embaixo. Irmão, obrigado por ter cedido espaço, tempo, obrigado pela aula de jiu-jitsu, foi incrível. Fiquei mais apaixonado e mais admirado do que eu já era pela tua empresa, pelo teu negócio, pelo teu histórico e pela pessoa que você é. Obrigado mesmo. Pô, obrigado. Eu que agradeço, né? Eu falo assim que o jiu-jitsu me deu tudo de mais valioso que eu tenho. E, na verdade, uma lição que eu tenho, que o jiu-jitsu me proporcionou, foi que o jiu-jitsu me trouxe todos os amigos que eu tenho. Né? E através, mais uma vez, do jiu-jitsu, veio a NextFit e, com certeza, uma amizade, que é a sua, né? De toda a equipe, da galera que me trata bem. E o jiu-jitsu sempre foi, para mim, essa ferramenta de conexão entre pessoas. E eu tenho o privilégio hoje de tê-lo como amigo, ter a equipe NextFit próxima e, cara, vestir a camisa e, cara, com certeza, podem contar comigo. O trabalho que vocês fazem é incrível, excelente e a gente é parceiro da NextFit, com certeza, mas o Rodrigo Cavaca é parceiro do Douglas também. Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado.